Olá, pessoal! Hoje eu vou conversar com o Marco Augusto, aprovado no concurso da Polícia Civil do Estado do Pará, no cargo de investigador em 7º lugar. Oi, Marco Augusto, parabéns por essa conquista e bem-vindo ao Estratégia. Bom dia, eu agradeço pelo convite do Estratégia, por estar aqui e estou muito feliz. Para a gente começar essa entrevista, eu gostaria que você falasse aí um pouquinho de você, de onde você é, sua idade, formação. Eu tenho 26 anos de idade, meu nome é Marco Augusto, eu estou me formando agora em dezembro em Direito pela Universidade do Estado do Mato Grosso. Eu sou de Mato Grosso, da cidade de Cáceres, que fica ali a 220 quilômetros da capital, Cuiabá. E como você decidiu estudar para concurso? Por que você tomou essa decisão? Eu tomei essa decisão porque a minha família não é uma família que tem um poder aquisitivo muito alto, tudo mais, classe média baixa. E aí eu decidi estudar para o concurso público pela estabilidade e pela remuneração também. E a área policial, o que te atraiu nessa área? A remuneração e o exercício da atividade policial também me atraiu, porque eu sempre tive essa vontade também de ser policial, tudo mais. Certo. Então você já tinha esse desejo de atuar Já tinha. nessa área mais ativa, assim? Sim, no início da faculdade, lá pelo 5º semestre, eu decidi estudar para concurso público. Aí eu falei, eu vou escolher a área policial. Só que eu não tinha um foco de estudo. E aí, depois da pandemia agora, que eu saí do estágio da Justiça Federal, lá da minha cidade, da subseção de Cáceres, aí eu decidi realmente estudar com mais empenho, e aí eu consegui a aprovação no concurso da Polícia Civil do Pará. Que legal. Então você, durante a faculdade, resolveu focar em concurso público, e aí como é que você distribuía seu tempo? Você tinha as aulas da faculdade, tinha o tempo de estudos, como que você começou esse estudo? Então, graças a Deus eu tive a oportunidade de estudar, né, durante a faculdade, e aí de manhã eu estudava na faculdade e eu tentava conciliar com o concurso público. E assim, o tempo que sobrava eu estudava para o concurso público. Até que depois que eu saí do estágio lá, aí eu aproveitei muito mais e estudava pelo menos 8 horas por dia. A faculdade ela ficou virtual e aí eu consegui administrar muito mais o meu tempo e aproveitar muito mais essa janela de disponibilidade de tempo para poder estudar para o concurso público. Tem quanto tempo que você começou a estudar? Quando foi? Eu comecei a estudar lá pelo 5º semestre, em 2019, que eu comecei a estudar mesmo para o concurso público, que eu fiz o concurso da PRF e não fui muito bem. E aí, lá nos meus estágios, eu conheci uma técnica judiciária que tinha sido nomeada há pouco tempo, e eu perguntei que curso que ela estava utilizando. Ela falou que ela estava utilizando estratégia e que ela estudava por PDF. Aí, como eu não tinha ido bem na PRF, eu não tive medo de mudar. Aí eu falei, eu tenho que mudar o jeito que eu estou lidando ali, porque eu estudava muito por videoaula e fazia muitas poucas questões. E aí eu falei, eu tenho que mudar isso. E aí eu migrei para o PDF, peguei ali as aulas de vários cursos preparatórios, as aulas gratuitas e comparei. E eu vi que o PDF do Estratégia ele era muito completo. E eu já tinha uma base assim, razoável da leitura, e eu falei, eu vou migrar o estudo para o PDF. E assim eu vi o meu desempenho muito melhor. Em 2019 eu fui aprovado num concurso da Prefeitura de Pontes Lacerda, lá pertinho da minha cidade, em fiscal de tributos. Eu fiquei classificado em 3º lugar lá. E aí eu vi, eu estou melhorando meu desempenho, e aí eu consegui aprovação na Polícia Civil do Pará. Certo. E aí, como é que você organizava seu estudo, então? No início você não tinha tanto tempo, porque tinha a faculdade, depois, e tinha estágio também, depois de um tempo você tinha mais horas por dia, né? Mas ainda assim, você estudava várias matérias por dia? Quanto tempo por matéria? Eu estudava várias matérias por dia. Eu gostava de, quando o PDF era muito extenso, eu ia até a metade de um PDF de uma matéria, e eu passava para outra matéria. Aí eu voltava nesse PDF fazendo os grifos, e eu revisava esses grifos também, e eu fazia todas as questões que tinham ali no final do PDF, e depois para revisar também fazia questões no sistema de questões de estratégia, que eu achei assim algo muito incrível que a estratégia fez também, porque as inovações legislativas que nós temos com o pacote anticrime e a mudança e inclusão, por exemplo, do ANPP no Código de Processo Penal, não tem questões sobre esse assunto, porque são assuntos muito novos. E aí a estratégia criou as questões inéditas, e essas questões inéditas, elas ajudavam muito mais a fixar o conteúdo. E aí eu fazia dessa maneira, eu estudava várias matérias por dia, pelo menos 2 ou 3,
para tornar o estudo mais dinâmico também. Certo. Em cada sessão de estudo, você tinha um pouco de teoria, um pouco de questões, um pouco de revisão? Ou você tinha alguns dias para revisar? Como é que você distribuía isso? Eu gostava de estudar pelo menos 3 PDFs de cada matéria ali, das principais, e depois eu voltava revisando os grifos. E aí eu estudava pelaquela técnica de Pomodoro, que eu ouvi falar também, que aí você estuda meia hora e dá uma pausa de 5 minutos, estuda mais meia hora e dá uma pausa de 5 minutos. E eu gostava primeiro de estudar a teoria e depois eu ia para as questões para aplicar o que eu estava aprendendo ali, para saber o que é mais cobrado, o que não é também. Dessa maneira que eu fazia. Certo, então você via questões do assunto que você havia estudado. Sim. Algumas pessoas dizem que é bom você fazer questões do que você estudou no dia anterior ou alguns dias atrás, até para ser uma revisão também. Mas dessa forma que você fez, você sentiu que ajudava a fixar o que você havia acabado de estudar. Sim, ajudava a fixar muito o conteúdo. Porque, principalmente no começo, no período de adaptação ali do PDF, eu lia e eu tinha muito vício de fazer resumos. Fazia muito caderno de resumos e eu via que eu estava perdendo muito tempo com isso. E aí, nos primeiros períodos de adaptação do PDF, eu tinha a impressão de que eu não estava memorizando as coisas. Aí, na verdade, eu ia fazer as questões e eu via que eu sabia aquilo, entendeu? Não é porque eu não estava memorizando. Aí eu falei, eu posso tornar esse estudo um pouco mais dinâmico, estudando pelo PDF, fazendo os grifos e revisando os grifos e fazendo as questões. Por mais que eu tenha naquela impressão de que eu não esteja memorizando o conteúdo, aí eu aplico ele nas questões e vejo que, na verdade, eu estou memorizando. Certo. Aí você deixou de fazer resumos. Eu deixei de fazer resumos. No máximo que eu fazia em algumas matérias que eu tinha mais dificuldade, como, por exemplo, contabilidade, matérias como estatística, eu fazia flashcards. Eu tinha alguns PDFs em casa e eu queria reaproveitar eles, e aí eu fazia resuminhos assim, mas muito simples mesmo, e para cada vez mais otimizar meu tempo. Eu já tentei em algumas matérias fazer resumo, mas eu via que eu estava perdendo muito tempo e eu largava a mão do resumo. Você encontrou essas outras formas, né? Sim. E você fez mapa mental também ou não? Eu utilizava os mapas mentais do Strategia. O próprio Strategia ele tem lá várias ferramentas de estudo, tem o PDF completo, tem o PDF mais resumido, tem o PDF grifado pelos alunos, e eu utilizava a outra ferramenta que era os mapas mentais do Strategia para tentar memorizar o conteúdo. Eu tentava otimizar mesmo o meu tempo. Tentou pegar todas as técnicas, todas as dicas para ver como você poderia evoluir mais rápido, né? Sim. E as revisões você disse que fazia, mas você tinha um cronograma de 7 dias, 24 horas, 7 dias, 30? Eu não tinha um cronograma muito certo, porque como eu vou formar em Direito e eu tinha mais domínio em matérias de Direito, como por exemplo o concurso da Polícia Civil do Pará, eu tive que pegar contabilidade e estatística do zero. Então eu não sabia nada. E aí, na verdade, eu tentava criar, assim, um cronograma para mim mesmo. E eu tentava focar nessas matérias que eu tive que pegar do zero e incluía contabilidade e estatística em mais dias da semana e estudava ali com o direito também. Então, foi dessa maneira, eu criei um cronograma para mim mesmo. Você criou sua forma. Uhum. E você fazia treino para a prova discursiva também? Treinava bastante para a prova discursiva. Eu treinava, eu cronometrava. No sábado eu fazia meus simulados. E aí no sábado à tarde eu descansava, no domingo também eu descansava. E aí na segunda-feira eu revisava o simulado, via o que eu estava errando ou não. O simulado é muito bom para fazer esse controle do que você tem que melhorar, do que você tem que estudar mais. E as discursivas eu também treinava. Geralmente depois do simulado ou no meio da semana eu treinava umas discursivas e cronometrava meu tempo também, porque isso é muito importante para administrar o tempo na prova. E fazia diversas questões, muitas questões. E assim, eu estava tão nessa técnica de fazer questões e fazer o texto, tudo, que eu terminei a prova com 1 hora de antecedência ainda. Nossa, foi bem rápido, estava bem treinado. Tava. Você levou muito a sério esse propósito, né, de concurso público. Você chegou a abrir mão de vida social ou conseguia ainda ter um tempo de lazer? Eu abri mão da vida social. Eu ficava muito em casa porque não tinha jeito. Eu tinha que administrar a faculdade também e o estudo para concurso público. E aí eu tinha que sentar e fazer ali o meu trabalho. E concurso público hoje é muito difícil. Nós vimos aí na Polícia Civil do Pará o quanto as notas foram altíssimas e a nota de corte também foi alta.
E hoje o concurso público tem que ser profissional, tem que levar muito a sério, porque senão não consegue. E foi difícil para você abrir mão ou foi tranquilo? Não, foi tranquilo, porque eu sou um pouco antissocial, um pouco tímido e tudo mais, então foi tranquilo conciliar isso. Eu tinha já o perfil, e eu achei que tinha um perfil para o estudo do concurso público, e não tinha perfil para advocacia. Aí eu falei, já que eu não sou muito do social, eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho aqui e vou me dedicar a algo construtivo. E acabou sendo tranquilo para mim. Certo. E aí foi chegando perto da prova, você mudou alguma coisa na sua forma de estudar? Intensificou um pouquinho mais ou deu uma relaxada? Eu mudei, eu deixei a teoria um pouco de lado e fui fazer questões. Aí era o tempo integral fazendo muitas questões e questões de várias matérias diferentes, assim, no mesmo dia. Tentava fazer o máximo de questões possível. E aí na última semana eu fiquei um pouco mais tranquilo. Mas foi essa técnica, eu deixei a teoria de lado e questões. Dei muito foco nas questões. Certo. E você começou a preparação para o TAF já com antecedência também? Comecei sim, e um mês antes da prova eu parei um pouco para me dedicar para a prova, porque ela estava chegando. E eu, assim, a gente concurseiro sempre quer estudar um pouquinho mais, nunca está satisfeito. E aí eu deixei esse tempo, eu dei um hiatozinho aí, e estudei para a prova, me dediquei, e depois eu voltei para o TAF de novo. E o TAF da Polícia Civil do Pará também é um TAF bem tranquilo, mas eu estou treinando. Tá firme aí. Tô. E como foi para você quando você viu que havia dado certo aí seu propósito e que seu nome estava na lista de aprovados? Ah, foi uma alegria imensa. Com certeza, eu acredito que se fosse para resumir em 2 palavras, eu resumiria em alegria e alívio. Alívio, assim, porque a gente sente toda essa pressão de estudar para concurso público e tudo mais, e poder mudar de vida e poder melhorar. E aí, essa pressão é muito grande, então eu senti esse misto de alegria e alívio ao mesmo tempo. Um pouco de poder, né? Empoderamento. Eu sou capaz, eu posso escolher o meu destino, algo assim. Sim, também, eu senti isso também, que a gente não tem muita noção quando a gente está ali estudando e só depois que a gente aplica num concurso, que a gente faz um concurso, a gente vê o nosso desempenho e nós vemos o quanto nós somos candidatos mais competitivos. E eu vi aquele monte de gente assim, porque eu levei um susto na PRF lá em 2019, que eu achei que estava indo bem e na verdade eu estava indo muito mal. E aí eu peguei o concurso de estratégia e sempre eu vim subestimando as minhas expectativas. E aí, ver meu nome aprovado lá em 7º lugar, com certeza foi muito gratificante e eu pude ver que eu sou um candidato competitivo também. Que legal. E o que foi mais difícil para você durante seus estudos? Com certeza, cuidado psicológico. Cuidar, assim, manter a razão, cuidar dos estresses, não me estressar muito, a ansiedade. Com a pandemia, tudo isso foi muito agravado. E com a suspensão das provas também, as provas vieram sendo suspensas, e cuidar de tudo isso, administrar e deixar a mente um pouco mais sadia, porque se eu não deixar a mente sadia também, eu não consigo ter o melhor desempenho para estudar para os concursos. Não vai render, né? Não rende. O concurseiro tem esse desafio também, fazer esse equilíbrio da mente e com a tarefa de estudar, exige bastante, né? Exige muito. É uma tarefa que exige muito, é uma estrada bem cansativa, é uma estrada que você tem que fazer vários sacrifícios, você tem que saber administrar muita coisa ali na sua vida, com a sua família, com seus amigos e tudo mais, mas depois que você passa e você recebe o convite do Estratégia para vir para cá, é muito gratificante tudo isso, a gente vê que vale muito a pena. Vale a pena passar por esse sofrimento. Vale a pena, com certeza. E quando você analisa o seu processo de estudos, o que você aponta como erros e acertos? Eu acredito que lá no começo os erros foram não ter feito tantas questões, mas eu corrigi isso daí. Talvez eu faria mais mapas mentais para conseguir memorizar mais os conteúdos. E os acertos foram com certeza ter tornado o meu tempo mais dinâmico e ter aproveitado muito mais o meu tempo estudando por PDF, porque os PDFs eu só grifava e depois eu relia os grifos e nas videoaulas eu tinha que pausar e tudo mais. E videoaula eu só utilizava para aquelas matérias que eu tive o primeiro contato ou matérias que eram mais difíceis para mim, como contabilidade e estatística. Então o acerto foi ter migrado para o estudo em PDF. Certo. Esse método online funcionou muito bem para você, né? Funcionou bastante.
Você estava até comentando que lá do Mato Grosso, da sua cidade, não esperava que fosse ter gente competitiva assim no concurso, né? Que acaba que o estudo online propicia que a pessoa pode estudar em qualquer lugar do país e tem a condição de chegar de igual para igual, né? Exatamente. Tanto que hoje eu acredito que o nível de concurso público dos candidatos já cresceu bastante em vista disso, da democratização do ensino, né? Porque hoje uma pessoa que mora no interior do Amapá, o interior do Amazonas ou do próprio Mato Grosso, consegue ter acesso a excelentes materiais que antes só teriam acesso pessoas que moravam em capitais, por exemplo. Então, é muito bom essa democratização do ensino, mas o nível dos candidatos acaba aumentando também. Aí depende muito de você tem que se dedicar muito e ser muito profissional naquilo que você quer, colocar o coração mesmo. E qual era a sua principal motivação? A minha principal motivação era mudar de vida, era fazer parte das carreiras policiais, era ser policial também, e poder ganhar ali a remuneração muito boa que o estado do Pará também paga, né? Então era tudo isso, era um misto de fatores que acabavam me motivando. Eu colocava o distintivo lá, o brasão da Polícia Civil do Pará no meu notebook, e todo dia eu abria ele, ligava ele, e olhava e dava um gás ali para eu poder estudar. E agora que você aprendeu a fórmula de estudo, você pretende continuar estudando para outros cargos? Eu pretendo estudar para o cargo de delegado. Delegado estadual eu não tenho ainda um estado específico, mas eu acredito que eu vou pegar ali matérias que são comuns a vários estados, e o próximo passo é estudar para delegado. Me formar agora no final do ano, né, na Unemat, e aí me formando, tendo essa experiência jurídica, eu consegui, galgando a experiência jurídica, já estudando para o concurso público. E aí chegar lá e já estar preparado para o concurso de delegado. Então, em breve você retorna aqui ao Estratégia. Se Deus quiser. Para contar sobre a sua futura aprovação. Se Deus quiser, vou trabalhar bastante duro para isso. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos acompanhando. Qual dica que você dá para quem está estudando? A dica que eu dou é não ter medo de mudar. Meça seus desempenhos e veja se você está indo bem. Se você não estiver indo bem, não tenha medo de mudar. E veja outras estratégias, assim, o canal do Estratégia ele tem muitas dicas ali para quem quer começar os estudos e persistir. Se você não desistir, você vai conseguir. Um professor de estratégia, ele falou isso, professor de processo penal. Existem duas pessoas no mundo dos concursos públicos. São aquelas que são aprovadas e as que desistem. Então, se você não desistir, você será aprovado mais cedo ou mais tarde. É isso aí. Muito obrigada, Marco Augusto. De nada. Pela presença aqui no Estratégia, pela contribuição, contando um pouquinho aí do seu processo de estudos. A gente deseja todo sucesso na sua carreira. Muito obrigado, eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Tchau, tchau.